vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, estejam seguros, estejam em proteção, cuidando de vocês, cuidando da família de vocês. Infelizmente, a gente está passando por esse processo, um processo que não está sendo fácil, que é o processo dessa quarentena, do Covid 2019. Mas acredito que isso seja uma fase ruim, que logo logo vai passar e que todos estaremos juntos novamente. E então, a escola Intelectus Vita, preocupada com o ensino, preocupada com o ano letivo de vocês, para que vocês não sejam prejudicados nesse ano, está disponibilizando algumas aulas online, materiais online, para que vocês, de uma forma segura, dentro de casa, possam estar aprendendo, possam estar revendo o que já foi visto e assim não ficando prejudicado. Como vocês sabem, a gente já terminou, o nosso conteúdo do primeiro bimestre para a primeira avaliação, a gente já terminou o conteúdo da primeira avaliação. Então, nessas videoaulas, nessas atividades, nós vamos estar revendo o que já foi visto em sala de aula. Vamos estar trabalhando alguns conceitos, vamos estar vendo o que a gente já viu. E estaremos também fazendo algumas atividades de fixação, das quais no fim do vídeo eu vou deixar para vocês as páginas que devem ser feitas e vocês estarão me enviando através de alguma rede social. E assim eu corrijo e darei o retorno novamente para vocês dessas atividades corrigidas. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, que é o tema do nosso 4º capítulo do nosso livro. Então vocês podem pegar o livro de vocês para estar acompanhando. Peguem um livro, as anotações que nós fizemos em sala de aula, para vocês estarem acompanhando a videoaula. Então vamos lá. Então, a Revolução Industrial, ela foi a transição para novos processos de manufatura que alterou significativamente a vida da população nesse período. E segundo os historiadores, ela foi dividida em 3 fases, de acordo com o desenvolvimento tecnológico. A primeira fase se deu em meados do século XVIII e ocorreu na Inglaterra. E essa primeira fase inaugurou uma nova etapa no processo de manufatura. O que antes era feito à mão passa a ser substituído por máquinas. Já a segunda fase, ela se deu em meados do século XIX, e ocorreu em alguns países da Europa Ocidental. E ela teve como destaque o desenvolvimento do aço e o uso das fontes de energia, certo? Já a terceira fase, ela ocorreu durante o século XX em diferentes lugares do planeta. Diferente do que foi na primeira fase, que ocorreu em meados do século XVIII e foi centralizado só na Inglaterra, a terceira fase, que vai ocorrer no século XX, ela já vai abranger vários lugares do planeta. Ela tem como o avanço as inovações tecnológicas, e aí no caso a inovação da informática, da robótica e da eletrônica. Mas se por um lado esses avanços tecnológicos, essas mudanças na indústria, ela enriqueceu as fábricas e os donos das fábricas, por outro lado, ela foi preponderantemente prejudicial aos trabalhadores da fábrica. Mas se por um lado a Revolução Industrial ela foi importante no avanço tecnológico e no aumento de produção de bens, por outro lado, ela era totalmente prejudicial aos trabalhadores, uma vez que ela só aumentava as riquezas dos donos da fábrica, enquanto os trabalhadores eram explorados. Mulheres, crianças, homens, todos eram submetidos às mesmas formas de exploração, sem distinção, e viviam de maneira precária.
tanto no que diz respeito dentro das fábricas, que na maioria das vezes se tratavam de galpões extremamente sujos, como no seu convívio diário, pois estes não tinham descanso, não tinham férias, eram submetidos a enormes cargas horárias de trabalho, geralmente que giravam em torno de 12 a 16 horas diárias, sem contar as condições de moradia, que na grande maioria eles recebiam um valor monetário muito baixo e não tinham condições de arcar com uma moradia melhor. Mas lembrando que nem sempre esses operários aceitavam essas imposições dos patrões de forma parcial, sem reagir, certo? Desde o início do século XVIII já houve manifestações contra os patrões, contra os donos das fábricas. Só que essas manifestações, elas só vêm ganhar força em meados do século XIX. Então aqui a gente chama a atenção para uma das mais importantes manifestações desse movimento operário, que foi o ludismo, onde os funcionários das fábricas quebraram a maioria das máquinas. Então, o ludismo, além de ser uma luta dos trabalhadores por melhor condição de vida, ele vem ser também uma luta contra o sistema de fábrica, contra a exploração dos patrões donos de fábrica. Então é isso, meus amores, fiquem com Deus. Eu deixo aqui para vocês toda a unidade do capítulo 4 sobre Revolução Industrial. Vocês podem estar resolvendo e enviando por e-mail ou por qualquer outra rede sociais. Eu estarei dando o retorno da correção. Em breve nós estaremos dando continuidade às revisões com outros capítulos do livro de vocês. Fique com Deus e até a próxima. E em breve nós estaremos juntos novamente de forma física. Beijo!